aí os 77 anos dos Alcoólicos Anônimos do Brasil, né? Desde o seu início, em 1935, o sucesso dessa entidade despertou interesse. Membros, né, de AA, profissionais e o público em geral, sempre precisam e estão aprendendo mais sobre o funcionamento dessa entidade. E o Bento entrou em contato com a gente e acabou coincidindo de a gente conseguir realmente, no dia do aniversário do AA, trazer uma matéria, uma entrevista a respeito do tema aqui no Repórter Cultura. Nós estamos recebendo nesse momento aqui o Everton, que é psicólogo e vai se apresentar aí também, mas é psicólogo especialista em dependência química com ênfase em comunidades terapêuticas, pós-graduado em psicologia cognitivo-comportamental. Atualmente está adquirindo inclusive o título de mestre em psicologia clínica na saúde. Trabalha na Prefeitura de Timbó, no CREAS com atendimento psicossocial, na saúde na UBS Nações. Então, muito bom dia, Everton, seja muito bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade de poder falar a respeito de um tema tão importante e tão relevante social, né? Eu agradeço essa oportunidade, primeiramente. Muito bem, Everton. 77 anos dos Alcoólicos Anônimos. Perfeito. Então, primeiramente quero me apresentar, né? Como você já vinha falando, né? Eu sou uma pessoa que possuo também o transtorno por uso de substância. Passei uma escalada na minha vida de 12 anos em comunidades terapêuticas, onde vim lutando e aprendendo, criando habilidades para lidar com as questões emocionais e afetivas e sociais, enfim, todo esse contexto. Logo após isso, fui trabalhar em uma comunidade terapêutica, onde descobri sentido para a minha vida, ajudando as outras pessoas. A exemplo de que Viktor Frankl fala, né, sobre isso, né? Encontrar sentido para a vida, ajudando os outros. Mas no momento percebi que era muito pouco o meu conhecimento, né? E o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é uma das coisas hoje que prejudica o processo de recuperação. É a pessoa que se recupera e acredita que a forma que funcionou para ela vai funcionar para outra pessoa. Não funcionou exatamente para ela, não existem receitas prontas para isso. Bom, nesse período eu voltei a estudar, depois de 25 anos, onde eu terminei o 2º grau. Logo depois eu fiz Enem e ingressei na faculdade. Isso foi no Paraná. E depois de formado, logo pós-formado em psicólogo, eu precisava de mais especialização, então onde eu fiz o curso de pós-independência química, com ênfase em comunidade terapêutica, que é um novo, né? Existe embasamento teórico, científico, do que são uma comunidade terapêutica e quão eficiente ela pode ser. Logo depois veio a teoria cognitiva comportamental, que eu fui me construindo para isso. Hoje o que mais traz resultado dentro dos transtornos mentais, porque ela tem um repertório de muitos estudos com evidências, né? Então foi a teoria cognitivo comportamental e por fim, mestre em psicologia clínica da saúde. E breve estaremos entrando no doutorado também, que foi tudo esse meu repertório, essa minha motivação interna, que eu estou trazendo para falar um pouco do Bill Wilson, que é o fundador do Bill e Bob, né? Ele descobriu essa motivação interna dentro dele. Então, dentro da história, eu não sei muitos os dados, porque eu sou um amigo do A. Eu vejo a eficiência que tem o A, o NA, o amor exigente, como é importante que as pessoas vão adquirir conhecimento. Tanto a pessoa entender sobre os seus nuances da dependência química, como também a família ir lá. Porque uma família tratada é um ambiente seguro para o usuário. Uma família que não se trata, ele é um ambiente muito desgastante. E aí outra coisa, precisa ser entendido que uma pessoa que vai procurar tratamento em dependência química, ele já sai do ambiente doentio. Então ele faz o tratamento, lá ele aprende prevenções de recaída e ressocialização. Ressocialização básica, onde vai morar, onde vai trabalhar, quais são os vínculos sociais. Mas voltando para a fala da história do fundador do AA,
Ele também passou por um processo depois do pós-guerra, casou, e aí ele experimentou o álcool, quando ele bebeu, segundo falas dele, que ele encontrou o elixir dos deuses, né? Enfim, depois disso ele teve muitas facticidades, o tratamento da época não eram tão efetivos, a espiritualidade, a religiosidade, e aí ele aprendeu algumas questões de religiosidade, começou a reunir alguns alcoólatros na sua casa, mas percebeu que eles voltaram a beber. Mas ele não. Desculpa. Mas ele não voltou a beber. E aí, com isso, ele marca, em um outro momento, ele teve uma fissura muito grande, já estava um período sóbrio, e onde ele conversou com o Bob, que também era um médico, né, renomado, e marcaram uma conversa de 15 minutos, e foram lá e conversaram horas e horas. E ali perceberam que uma pessoa que possui o transtorno por uso de substância, conversando com outra pessoa, conseguia se manter sóbrio. E dentro disso veio toda a formação, toda a história da fundação do A, né? Muito muito interessante. Depois também mostra a história do Al-Anon, que é importante, que precisa do trabalho junto à família, porque essa família, o alcoólico bebe, o alcoólatra bebe, e a família que fica tonta, no caso, né? Um jargão deles mesmos, assim. Então precisa participar. E dentro da história mostra que quando ele começou a se reunir com as pessoas para falar sobre as emoções, uma coisa muito importante que eu não poderia deixar passar, né? Todo usuário de substância, né, antes do preconceito moral, do julgamento de valores, do preconceito que é um defeito de caráter ou até mesmo uma falha moral, ali existe uma pessoa sofrendo, existe uma pessoa com muita dor, e essa pessoa aprendeu a lidar com a vida dela com as ferramentas que ela tinha. Então a gente entende hoje, como psicólogo formado, que do 0 aos 16 anos, onde a gente vai se formando, onde nas relações com os nossos educadores, com os nossos pais, por mais que os pais procurem fazer sempre um bom trabalho, né, em tese, existe questões, como é que eu vou explicar, de cuidados básicos ou essenciais que acabam não sendo conseguindo atingir esse objetivo. E dentro disso é ali que nasce algumas das nossas crenças muito disfuncionais, possivelmente de desvalor, de desamor, e ali essa pessoa começa a ter certeza sobre ela. Fazendo um link novamente, nessas questões que começam a ter a saúde mental prejudicada, né? Uma depressão, né? Ela nasce nesse período do ambiente muito invalidado. Dentro desse ambiente invalidado, a pessoa tem contato com o uso de substância, que é a cocaína, que é estimulante do sistema nervoso central. Então, a depressão, os sintomas negativos da depressão, com o uso da substância, atua em cima desses sintomas. Se eu estou conseguindo ser claro, é quando as pessoas falam assim, ai, como é boa a droga, né? Não, bom é um beijo na sua mãe, bom é um bolo de chocolate, bom é correr, bom é fazer amor, bom é muitas coisas. O uso da dependência, ela acaba fixando tanto porque ela atua dentro dessas questões emocionais. Imagina uma pessoa que está na depressão e não sabe o que fazer com isso, é apresentado o ambiente invalidado, e quando ela tem contato através do ambiente, ela experimenta, ela acaba se apaixonando. E isso você pode perceber também que existem várias pessoas dependentes de várias situações, né? Um é de medicamento, o outro é de álcool e o outro é de droga. Sempre existe uma função, existe um papel nessa função. Então, uma pessoa mais ansiosa se identifica com maconha, a pessoa que é muito inibida, muito introvertida, uma pessoa que tem muita dificuldade e habilidade social, a gente poderia mergulhar lá para a história de vida dessa pessoa, como ela foi criada, o alcoólatra, né? Então, a gente entende que o álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. Que coisa toda essa aí, né? Como eu falo para os rapazes, que a minha ideia quando eu estou fazendo o grupo é que eles me entendam, não que eu reforce o meu ego ou esse psicologismo que acaba afastando, né, o profissional do própria pessoa que precisa ser ajudada. Mas o que o álcool faz é que ele tira a tua censura. E quando ele tira a tua censura, o que quer dizer isso? Para os teus faladores na sua mente. Isso não pode, isso está errado, isso eu tenho vergonha, você é feio, você é bonito, você é incompetente. Então ele bebe, e aí o lado emocional. Então é como se a gente tivesse a razão e a emoção. A hora que eu bebo, a razão, a minha censura vai embora. Isso explica, né, os Ayrton Sennas da vida quando pega o carro, né? Até por base de dados, o que mais hoje mata no trânsito, nem
as estatísticas mostram que não são os dependentes, são os bebedores de final de semana, né? Enfim, mas isso é só um dado a mais. Que ganham mais coragem, que ficam mais corajosos. Sai a censura, então Sai até para abordar. E outra coisa assim, como eu falo o papel, né? Então essa pessoa que é muito tímida demais tem dificuldade para abordar no relacionamento. Quando ela bebe, ela consegue, se aquela pessoa não quer, ela vai no outro, e ela consegue conversar. E aí tem a outra coisa, que ela acaba... como ela tem um reforçador positivo, no caso, ela saiu e deu certo, ela bebeu, então ela começa a repetir esse comportamento. E na psicologia, ela apoia essa ideia de que quando você tem um movimento e ele é reforçado positivamente, ou de financeiro, ou você teve um ganho, a tendência é você aumentar esse número de comportamentos. Então existe também esse comportamento no uso da substância, né? Muito bem, e a gente sempre ouve as pessoas falando, né, e dentro dessa tua abordagem, me chamou a atenção e me lembrei de que as pessoas muitas vezes falam, não, entrar para o vício, tomar a cerveja, ou o álcool, ou o cigarro, é decisão pessoal. As pessoas, como elas decidem entrar, elas precisam decidir sair também. Como é que você avalia isso? Isso, muito boa a sua pergunta, né? Realmente é um desafio respondê-la, mas precisamos ir por partes, primeiro, né? Não existe uma questão só. Ela é multifatoriais. O que é isso? Existem várias situações políticas, sociais, culturais envolvendo, onde a pessoa foi criada, que tipo de construções, de narrativa de construções que essa pessoa foi inserida dentro, o ambiente que ela viveu, as pessoas bebiam, né? Enfim, o que ela foi entendendo que era certo, o que era errado, né? Mas uma coisa eu digo para você, nem eu, nem você, nenhum ser humano no mundo vai procurar tomar decisões ruins. A gente procura decisões boas com base no que você tem de princípio de escolhas, né? Então, eu não gosto dessa fala, né? O cara escolheu beber, né? A gente vive numa sociedade hoje onde muitas coisas são reforçadas como normal, né? Então, a questão genética do uso de álcool, né? Atendo muitas pessoas aí que os pais são usuários de álcool. Hoje pararam, mas o filho está no uso. E ele sofre um preconceito danado. Então é nesse ponto que eu digo para você que as pessoas conseguem mudar conforme as razões internalizadas que ela tem. Que razão que ela tem, né? Ela foi lá e bebeu, ninguém bebe hoje e fica viciado amanhã. São 21 anos para que a pessoa se torne um dependente de álcool. Os dados estão aí e demonstram isso. 21 anos. Dentro desses 21 anos ele controlou. Ele bebeu no final de semana, ele parava quando ele queria, e aí vai estourar, se você for visitar uma comunidade terapêutica, 50, 60 anos, onde a pessoa perde o controle do uso do álcool. Claro que durante o ano foi criando prejuízos. Quando ele chega nesse período, ele está mais fraco, debilitadamente, já está aposentado, a família já não quer mais nem conversar com ele, porque ele trouxe tanto prejuízos, né? E estoura a dependência. Mas voltando à tua pergunta, então, essa questão da escolha, a gente procura fazer escolhas com o que você tem de ferramenta, habilidades, enfrentamento, conhecimento para fazer escolha. E nenhum ser humano no mundo vai mudar um comportamento que ele não tenha prejuízo. Por isso que é muito difícil você abordar uma pessoa no início do uso da substância. Porque mesmo ela é funcional ainda. E o que leva as pessoas para a comunidade terapêutica, isso também é uma coisa muito boa para falar para as famílias e também até para as pessoas que estão em tratamento. Sempre é o prejuízo do uso da substância. Existem pressões internas e externas. O que é a pressão externa? Problema com a polícia, problema com saúde, problema com família, problema financeiro, morando na rua, falta de dinheiro para adquirir a substância. Então, pensão alimentícia. A gente orienta as famílias, olha, ele tem o filho, ele não quer, eu não sei o que fazer com meu filho, ele não quer tratamento. A senhora que paga o celular dele? A senhora paga a água? A senhora paga a luz? A senhora está pagando a pensão? Sim. A senhora vai pagar a dívida do traficante? Sim. Então essas famílias, elas precisam de apoio emocional, porque a família é treinada para trazer perto, né? E outra coisa importante, e as pressões internas, que é angústia, temor, raiva, impotência, né? Todas essas questões direcionam a pessoa para a comunidade terapêutica, mas por um breve período, porque é o que a gente chama de reforçador negativo. Ela está indo lá por causa da pressão que ela sofre aqui fora. Quando ela bota o pé lá dentro, isso já começa a melhorar.
O que dá de resultado hoje, dentro da comunidade terapêutica, e trazendo ali que o Bob descobriu essa motivação interna, que foi fazer algo maior do que ele para levar para outras pessoas, né? Dentro da comunidade terapêutica também, através do reforço positivo, através de um ambiente saudado no respeito, oferecendo um buffet de oportunidades para essa pessoa se desenvolver. A comunidade terapêutica tem a sua parcela, sim. Não pode se falar mais hoje que o cara não quer recuperação. É porque a demanda é muito alta. Então, se não se gasta mais muito tempo envolvido com aquela pessoa que precisa de tempo. Se ele não quer, que ele tem comportamentos, o público é difícil. Essa pessoa tem uma história de vida, ele tem um transtorno mental. O que é esse transtorno mental devido ao uso da substância? Houve uma modificação no cérebro dele devido ao uso de substância na área da recompensa, onde o corpo dele, neurobiologicamente, entende que agora tem mais uma lacuna. Antes, para sobreviver, eu e você, precisamos de água e comida e sexo. Às vezes. Mas, mais agora, no caso, o uso da substância. Ele tá lá, essa lacuna está ali. Então, muitas vezes, quando se instala a dependência química, precisa sim de medicação. Precisa ser retirado do local onde ele está, né? Claro que existe uma relação do uso da substância com o prejuízo. Como é que é essa pessoa? Né? Comunidade terapêutica não é panaceia. Não é pegar o cara aqui e enfiar lá dentro da comunidade terapêutica. Não é assim, nem em clínica. Isso é erro que eles fazem na sociedade. Primeiro vamos tentar o tratamento ambulatorial. Primeiro vamos tentar com remédio. O cara está trabalhando, beleza, vamos segurar ele lá trabalhando. Não vamos tirar ele do social e levar ele para uma comunidade terapêutica. Existem questões, então vamos tentar o tratamento ambulatorial, vamos tentar o CAPS, né? Vamos tentar mudar alguma rotina, vamos no psicólogo, vamos ver o que está precisando, o que está doendo aí dentro ainda. Cara, já fez isso, não deu certo, terceira, quarta, então realmente, então vamos encaminhar agora para uma comunidade terapêutica. Isso seria o procedimento correto, né? E essas, aproveitando o gancho, essas cidades e essa discussão sobre a internação compulsória dessas pessoas com dependência já em nível, né, muito elevado, muito alto e que estão já em situação de rua, como é que você avalia isso? É uma pergunta assim, porque eu sei que o posicionamento do CRP não é muito desfavorável a isso, né? O CRP não quer esse movimento, né? A higienização devido à luta antimanicomial, enfim, né? Eu tenho uma mente mais aberta e mais flexível, não que eles não tenham, mas na ideia de que, primeiro ponto, cada caso é único, né? Cada caso é único. Recuperação de usuários de substância não é samba de uma nota só. Quanto mais diversidade tiver para tratar essa pessoa, maior a chance dela. Então não dá para botar num lugar só rezar, né? Não dá para botar num lugar só trabalhar, não dá para ficar só focando na droga, tirar celular, tirar tudo que a pessoa tem, botar esse ratinho dentro de uma gaiola e deixar ali 6 meses sem nada. Né? E depois abre a porteira e ele vai novamente. Então precisa de muito mais coisa, tratamento farmacológico, psicólogo, psiquiatra, mais atividades, mas enfim, quanto à compulsória. Entendendo cientificamente e neurocientificamente que o usuário de crack ele se torna disfuncional devido à potência do uso do crack, e o lóbulo pré-frontal, que é o nosso lóbulo que toma as decisões, onde a gente analisa emoção, razão, sistema límbico, para tomar as decisões. Essa pessoa, dependendo da frequência, a quantidade, vínculos sociais, como é que está essa pessoa? Ela está em situação de vulnerabilidade? Então, as situações delas de se recuperar sozinha é muito difícil. Ela precisa do serviço de base, desde o serviço social, né? Dessa base, qualquer ser humano que está numa situação. Então, o que acontece das involuntárias é que, no papel, ela respeita muitas coisas, né? Eu tenho algumas críticas quanto à involuntária, porque ela anda à margem ali, que ela acaba, qual é a palavra certa? Um certo desrespeito com os direitos humanos, né? Em relação ao cuidado com essa pessoa. Então existe quarto de anexo, existe seguranças, a pessoa acaba não tendo mais contato com o familiar, só mesmo através da equipe, telefone no viva voz, visitas acompanhadas por um membro, então despersonaliza muito.
né? Mas como eu disse, talvez tem pessoas que precisam desse movimento. Tu pega uma pessoa porque ela não consegue mais decidir. O que a gente tem que entender da involuntária? É quando a pessoa, ela limite já. Ela é um risco para você, para mim e para ela. E ela não percebe. Então precisa de uma intervenção. Então eu acredito que o encaminhamento sadio, né? A maioria das comunidades terapêuticas das clínicas voluntárias tem o quê? Ela já tem o próprio psiquiatra dela. E isso já deveria ser... A pessoa primeiro, para ir para a involuntária, tinha que passar esses processos que eu falei para ti. Já tentou isso? Não deu. Já tentou aquilo? Não deu. Já tentou comunidade terapêutica? Não deu. Se afundou. O cara vai morrer. Vão matar ele. Então vamos pensar na involuntária. Tá bom? Acho que eu respondi aí. Com certeza. Muito bem, Everton. Olha, a nossa conversa está muito boa, mas o tempo voa, rapaz. Nós já estamos aí com 8 horas mais 15 minutos. E para a gente fechar essa conversa, então, que está muito boa, e oportunamente gostaria mesmo de continuar essa conversa, uma entrevista, talvez num sábado de manhã, onde a gente tem um pouco mais de tempo também para abordar outros aspectos aí, né, do tratamento, enfim. Isso. Mas o foco da nossa conversa era realmente a importância das comunidades terapêuticas, a importância do AA nesses seus 77 anos. Então, fica aí essa reflexão sobre a importância dessas entidades. Você é uma das pessoas que pode, com exemplo, né, com a sua própria exemplo de vida, testemunhar, né? Então, desculpa, que bom que você tocou ali, porque são tantas informações. Com certeza contem comigo para vir no sábado aí. Vamos falar mais desses novos métodos de tratamento que tem evidência científica e vem trazendo resultados. A nossa região é muito carente de entendimento do que hoje dá resultado. Eles vêm repetindo práticas clínicas que já foi muito boas há 20 anos, né? Como o telégrafo já foi muito bom. Hoje a gente tem o WhatsApp só para isso. Mas assim, eu preciso estar aqui nesse ano desse plano, desse programa do AA, né? O que ele vem salvando vidas, né? E por que eu sou apaixonado por ele? Porque existe a terceira... Pô, eu fugi o nome agora. Ah, meu Deus, deu um branco agora. Me desculpe. Tradição. A terceira tradição, que o único critério para se tornar membro do AA é o desejo de parar de beber. Cara, isso é de uma simplicidade, mas de uma eficácia tão grande, porque o que eu venho acompanhando em locais de comunidade ou de tratamento, existe uma triagem, e essa triagem, ela não fica tão explícita, né? Mas as comunidades terapêuticas hoje não trabalham com a redução de danos, eles colocam o cigarro também como julgamento de valor. E o cigarro, seria ótimo que as pessoas não fumassem. Seria ótimo. Mas a gente percebe que, na prática, o cigarro é um dos indicativos que faz o índice de rotatividade muito grande das comunidades terapêuticas. As pessoas não conseguem ficar lá. Você tira tudo, você dá remédio, a fissura do cigarro, se você pesquisar, é uma das piores que tem. Então, esse seria o primeiro ponto. Não precisa. Eles não perguntam para ti se tu fuma ou deixa de fumar. Tá, meu irmão, entra aqui, meu companheiro. Né? Outra coisa, eles não perguntam se você é candomblé, se você é espírita, se você é milk, se você é batista, se você é Assembleia de Deus. Eles não querem saber qual é a tua denominação, porque lá dentro eles não vão empurrar a Bíblia de goela abaixo para você. Eles dizem que existe um poder superior a você que pode lhe devolver a insanidade, e isso é fantástico. Então as comunidades terapêuticas hoje que abrem esse leque, elas já têm esse entendimento. Eles denominam o tratamento biopsicossocial e espiritualidade pluralista, dando a liberdade para que a pessoa faça esse contato. Então isso é uma das coisas que eu percebo do AA. A outra, esse roteiro de programação de 12 passos, né? Na verdade, são 12 milhões de passos, mas é um roteiro de recuperação. E dentro de toda dessa espiritualidade que existe, mas uma das coisas mais importantes que eu percebo lá é o acolhimento. As pessoas são muito julgadas, né? A gente hoje está na semana, no mês do suicídio, e o lema do suicídio é empatia. Quer ajudar uma pessoa? Seja empático, não critique o transtorno mental dela. Queres ajudar uma pessoa que você percebe que ela... Não diz que é vergonha, não diz que é fraqueza. Ah, resolvi assim. Não, cara. Valida os sentimentos delas. Eu sei que não está difícil, mas conte comigo. Então, o AA, ele faz muito disso, os grupos de apoio.
E outras coisas, as pessoas vão lá e aprendem a falar das emoções. Por isso que eu sou amigo do AA. Desculpe que eu não lembro o endereço, mas a gente tem a sede do AA com 3 atividades aqui. Sim, a Rua São Bento, né? Na Rua São Bento, número 125, ali no bairro Quintino, a Casa da Serenidade. Exatamente. Lá eles têm grupos para os alcoólatras, tem grupos para a família e tem grupos para dependente químico. Entre em contato, né? Procure. Eu sei que isso é algo, por isso que é anônimo, né? Muito difícil dentro do vínculo familiar, mas nós precisamos, a maior ferramenta para combater o transtorno por uso de substância é a informação. Dentro do grupo, quando eu estou fazendo o atendimento, eu digo para eles, porque eu sei que eles têm uma baixa autoestima. Já foram tantos julgados por ser daquela maneira, que eu tenho umas falas para eles que eu percebo que vincula muito, né? Quando eu olho para eles, eu digo, olha, cada um de vocês está aqui, eu tenho certeza que tem coisas na vida de vocês que vocês fizeram e que vocês foi muito bom. Continue. Tem coisas na vida que vocês fizeram que trouxe muito prejuízo. Isso precisa ficar claro. Agora, dentro do processo de recuperação, o que você não fez ainda? O que você ainda não fez? Se torne tua melhor versão. Essa é a oportunidade. Se tu não lê, vai ler. Se tu não terminou o 2º grau, vai estudar. Então, hoje, os tratamentos lembra que eu falei no começo? A motivação interna, lembra do Bill? Então, a ideia é estimular, é fazer realmente ter sede, né? Sede de aprender. E outra coisa que eu falo para todos que estão ouvindo aqui e que estão passando por situações difíceis na vida analise. Fazer sempre a mesma coisa e procurar resultados diferentes é sanidade. O que você está fazendo de diferente na tua vida? Você caminha, você corre, você anda, você conversa, né? Dados de uma saúde mental. Você está dormindo? Durma 8 horas por noite, né? A gente precisa do sono. E para encerrar, quando eu fiz a minha formação em psicologia e sempre fiz voltado, eu fui me construindo para trabalhar no ambiente de comunidade terapêutica. Mas depois eu não consegui mais ficar lá dentro. Eu não consegui lidar com essas narrativas, muito difícil isso, né? E aí eu disse, não, então vamos para se tornar mestre, vamos dar aula para os psicólogos. Vamos falar de que é esse grupo, porque ele não é tão difícil. E o que está acontecendo realmente são as formas de tratamento que estão muito distorcidas hoje. Essa visão muito carregada de preconceito e de juízo. Mas assim, para qualquer profissional, qualquer pessoa, né? É uma fala do Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E é isso que eu desejo para esses funcionários, agora nesse mês, né, de prevenção do suicídio. Cara, toca naquela pessoa, olha com ela, conversa, dá o que você tem de melhor para ela, o teu tempo. Tá bom? Muito bem, Everton. Everton Lisandro, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito produtiva realmente a nossa conversa no dia de hoje. Um abraço.